And when they get sounds of Boa noite, meus irmãos. Todo mundo bem? Todo mundo vivo? Olha, eu confesso que eu estou bem nervoso hoje, hein? Como todas as vezes, né? Mas faz parte. Hoje eu tive uma tarde no secreto com o Senhor a respeito daquilo que Ele queria comunicar nessa noite. Já é algo que o Senhor tem falado há algumas semanas, mas quando a gente para organizar as ideias, sabe, eu costumo escrever ali no meu quadro, fazer um desenho e eu começo a visualizar aquilo. E o mais interessante é que o Senhor, Ele confirmou tudo durante a ministração do louvor. Quando vieram orar por mim, tudo aquilo que foi dito corroborou com aquilo que Deus estava falando. E eu creio que essa é a forma de Deus operar, da forma que a gente não espera. Deus, Ele não se limita a paredes, Deus não se limita a tradição, Deus, Ele não se limita a modelos humanos. Por isso que não tem como dizer que Deus é assim, Ele faz assim. O que nós temos através das Escrituras é um deslumbre daquilo que Ele tem feito. E algo que me chama muita atenção é porque durante a ministração o Senhor foi ministrando algumas coisas no meu coração acerca daquilo que nós temos ouvido a cada reunião aqui. E tem um texto que Yeshua, ele diz assim: porventura, quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra? E quando eu lembrei desse texto, me gerou muito temor. Por que eu estou falando isso? Porque tudo aquilo que nós temos vivido e ouvido, ou tudo aquilo que nós temos visto e aprendido, tudo aquilo que nós temos sido instruídos, nós só vamos viver se nós tivermos fé. E eu queria que nós olhássemos para as Escrituras em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11. Semana passada nós fomos instruídos acerca de fé. E a palavra falou muito comigo e falou muito comigo essa semana, porque Yeshua, ele sempre está quebrando protocolos humanos para extrair o máximo da fé das pessoas. E ali quando nós olhamos para a vida de Jairo e a vida daquela menina, nós vemos dois protocolos sendo quebrados ali. Um de alguém que era um sacerdote, que teve que quebrar toda a sua tradição para procurar alguém no qual o povo estava dizendo que estava realizando sinais. Então ele teve que quebrar ali a sua posição para ouvir alguém, porque algo tinha afetado a sua casa. E do outro lado nós tínhamos uma pessoa que por meio da tradição vivia fora da sociedade. Então Yeshua, ao mesmo tempo, ele está quebrando protocolos para juntar duas coisas. Alguém que estava sendo tirado por conta da tradição e alguém que só vivia por meio dela. E Yeshua está ensinando algo sobre fé muito forte com isso. Que ele está dizendo: o meu modelo de fé não é como o de vocês. Um vem por meio de padrões, o outro são excluídos por meio de padrões. Eu vim estabelecer algo totalmente novo. E algo novo é algo que ainda não foi visto. E Hebreus 11 diz assim que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou das coisas invisíveis. Então, quando nós falamos de fé, nós estamos falando de um cenário no qual nós não estamos vendo ainda.
Então, a Bíblia nos ensina algo muito interessante. Nós temos a nossa medida de fé. E a partir do momento que nós vamos caminhando com o Senhor vai desenvolvendo uma fé a partir dele mesmo. Então, uma das palavras de fé no grego é pistis. O que é a fé? É uma fé que eu acredito por meio de evidências. Então, eu preciso ver para crer. Se eu não posso ver, não posso dizer que existe. Mas as Escrituras dizem também sobre uma fé que parte de um espírito inabalável, que é o que nós ouvimos na semana passada. Que é a fé emuná, é uma fé que não se quebra. E quando nós olhamos ao longo das Escrituras, nós aprendemos que a nossa fé nos leva até o Senhor, mas Ele vai desenvolver a sua própria fé em mim e em você. A ponto de quê? A ponto de nós não vermos nada, mas temos a plena certeza de que Ele está fazendo algo. E por que eu estou falando isso para você, irmão? Porque a gente tem ouvido muitas coisas aqui. Mas se nós não crermos, e se nós não crermos com a fé dele, só vai ser informação. Só vai ser informação. Nós precisamos crer o suficiente para viver tudo aquilo que o Senhor tem dito, que eu e você vai viver. E se mover dessa maneira é beira loucura. Porque é você dizer que você vai viver segundo uma perspectiva no qual o mundo não está vendo. Por quê? Porque o mundo só anda por evidências. Só que nós cremos naquele que vive. Nós não precisamos ver para crer. Nós não vamos andar por evidências, nós vamos andar por uma fé que não se abala. E quando a minha e a sua fé, a nossa própria fé se abalar, o Senhor vai trazer a fé dele para nós. E vai nos afetar com a sua própria fé. E nós vamos entender algo muito importante, que eu queria começar aqui a ministração em Romanos no capítulo 8, no verso 28. Romanos 8, 28. Que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto ele é utilizado com muito otimismo no meio evangélico. E às vezes ele é um pouco mal interpretado. Por quê? Porque quando nós olhamos esse texto, e tem até músicas que falam sobre isso, todas as coisas cooperam para o seu bem. E a gente precisa ter um cuidado para não se tornar profetas de meio versículo. O que é um profeta de meio versículo? Aquele que pega uma parte que lhe convém e começa a construir algo a partir disso. Então, se eu falar para vocês que todas as coisas cooperam para o seu bem, eu estou alimentando algo que você busca, e às vezes o que você está buscando é totalmente equivocado à vontade de Deus. Espera aí, então o que você está querendo dizer? Olha só o que o texto diz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, primeiro, daqueles que amam a Deus. Em outras traduções dizem, todas as coisas passam a trabalhar juntas em prol daqueles que amam a Deus. Então, primeiro ponto, eu amo a Deus. Segundo ponto, olha o que ele diz. E daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, quem tem consciência de propósito. Então não é que todas as coisas trabalham juntas de forma aleatória, como se Deus ele fosse intervindo em qualquer situações, e em muitas delas nós entramos por nossa própria vontade, porque todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Se eu amo a Deus, e se eu tenho consciência de propósito nesse amor
que eu tenho por Deus, que me transforma, então o Senhor ele vai fazer com que todas as coisas, e quando a Bíblia fala todas as coisas, são as coisas boas e as coisas ruins que acontecem na minha e na sua vida, elas vão trabalhar juntas, para que a gente chegue à estatura no qual Deus já nos viu. Você está aqui? E por que eu estou falando isso? Porque a palavra que o Senhor ele tem falado ao longo dos últimos dias é sobre você ter uma fé em meio às tempestades. E o tema dessa noite é justamente esse, em meio às tempestades. Porque quando nós olhamos para o Evangelho, e hoje o Evangelho ele tem sido muito gourmetizado. E quando nós olhamos para esse tipo de evangelho que tem se adequado ao homem, nós começamos a olhar para o evangelho como um livro de Shakespeare, como um romance. Meu irmão, eu tenho uma notícia para te dar, o evangelho não é romance, é puro hardcore. Sabe por quê? Não foi romance que levou Yeshua para a cruz, foi obediência. Não foi romance. Nós cantamos, nós choramos, nós nos debruçamos, dizemos te amamos, e tudo isso é genuíno. E tudo isso é a expressão de um coração que está dizendo, olha, eu estou aqui. Mas a adoração, ela nos coloca num caminho de duas vias. Eu estou indo ao seu encontro. E encontro do quê? Da sua vontade. E qual é a sua vontade? Então, quando nós nos encontramos a Ele, a adoração é servi-lo, é se render. Ele fala, você se rendeu, então agora eu vou te colocar dentro da minha vontade. E dentro da minha vontade, nem todos os dias serão bons. O problema é que por muito menos nós deixamos a presença. Sabe por quê? Porque nos falta fé. E muitas vezes quando nós olhamos para a nossa vida e nós nos deparamos com tempestades, a primeira coisa que nós fazemos é negar a nossa fé. É questionar a Deus. Durante o tempo de reclusão, eu escrevi uma canção. E ali, você sabe, todo mundo passou por isso. Aqui não é algo isolado. Todo mundo passou por essa dificuldade de estar na sua casa, de não poder ver as pessoas, de perder pessoas que você amava e tudo aquilo ali. E eu estava escrevendo algo para o Senhor no secreto. E o Senhor começou a liberar algumas palavras sobre essa canção que eu escrevi para Ele, que dizia, elevo os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro, e o meu socorro vem de ti, Senhor, que fez os céus e a terra em um só. E tem um trecho que diz assim, bondade, mesmo quando tudo não parece bem. Mesmo quando não há som, mesmo quando não há palavra, eu me lembro que até o seu silêncio tem voz. E o Senhor continua ministrando no meu coração que a sua força se revele na minha fraqueza. Porque a fé que vem de ti é inabalável e não a minha. E aquilo ali começou a se tornar a minha oração. Porque quando nós olhamos para o cenário hoje, eu vejo muitas pessoas perdendo a fé, irmão. Por pouca coisa. Deixando a comunhão. Negociando um lugar secreto, negociando uma vida de santidade, negociando princípios básicos de se andar com Deus, negociando uma vida devocional, negociando um tempo de oração. E hoje nós vivemos um mundo onde nós estamos sendo cercados de tantas coisas ruins que nós começamos a relativizar até a nossa fé. E começa a questionar aquilo que Deus já disse sobre a nossa própria vida. Nós paramos de crer nas promessas que Ele tem para a nossa vida. E é por isso que o Senhor, Ele permite algumas tempestades nas nossas vidas.
para que Ele possa forjar em nós e nos preparar para o tempo que há de vir. Nós falamos aqui que tudo isso aqui que a gente tem feito é um ensaio para os dias que virão. Que se nós não entendermos que nós precisamos ter uma só fé, as Escrituras dizem isso, uma só fé, um só Espírito, um só batismo, nós vamos chegar quebrados. Se nós não formos um nesses aspectos, nós vamos nos quebrar quando chegar o dia do Senhor. Porque no dia do Senhor não vai ter isso aqui. No dia do Senhor não vai ter luzes que piscam. Não vai ter a guitarra que toca. Não vai ter os pés que dançam. No dia do Senhor vai ter aqueles que Apocalipse diz que não amaram as suas próprias vidas e se tornaram algo diante de Deus, porque mesmo diante da morte, eles não negaram o nome. E esses receberão a recompensa, e esses Yeshua vai olhar e vai dizer, pode entrar. Por quê? Porque vocês se moveram por uma fé que não se abala. Vocês entenderam o sentido da fé. Vocês estamos juntos? E eu queria trazer alguns exemplos sobre isso, porque quando eu estava estudando sobre isso, o pai ele começou a falar sobre aprendemos a discernir algumas tempestades das nossas vidas. E Atos no capítulo 27, vamos abrir? Atos 27. A Bíblia nos mostra algo muito interessante sobre uma das jornadas de Paulo. Você que está anotando, Atos, no capítulo 27, eu quero resumir até chegar o verso aqui que eu vou compartilhar com vocês. Mas numa das jornadas de Paulo, ele vai ser julgado na cidade de Roma. E Paulo ele está bem distante. Então Paulo ele é levado como um prisioneiro com mais outros prisioneiros e alguns oficiais de Roma e outras pessoas, né, que faziam parte dessa comitiva até essa cidade. Então Paulo ele está atravessando o país e eles passam por algumas cidades nessa embarcação. E Paulo ele tem uma impressão ali, depois de um tempo de viagem, eles param no porto, num lugar, e Paulo diz assim, olha, o tempo não está bom para viajar. Nós deveríamos esperar um pouco. Mas nesse cenário, os líderes romanos olham ali, o centurião fala, não, a gente vai continuar, porque na minha perspectiva o tempo está favorável. Vamos continuar a nossa jornada. E Paulo fala, olha, eu estou percebendo algo que vocês não estão vendo. Seria melhor a gente esperar. Paulo, você é um prisioneiro, você não tem opinião aqui. Nós decidimos que nós vamos continuar a viagem. Ok? Então vamos lá. Então no verso 13, olha só, diz assim. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, esses centuriões, levavam âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Então, o verso 13, ele diz o quê? Que eles insistiram e eles foram nessa embarcação. Por quê? Porque aos olhos deles estava tudo bem, o cenário. Não, cara, o que você está falando não tem sentido nenhum. Nós vamos continuar. E diz que eles entraram na embarcação, continuaram a sua viagem, e quando eles passam por esses trechos, eles verem que os ventos do sul, que é considerado os ventos favoráveis à embarcação, faz com que eles tenham esse trecho uma viagem tranquila. Os caras olham para Paulo e falam, ei Paulo, você está errado, cara. Nós falamos que os ventos estão favoráveis. Olha o cenário, não tem nada a ver com o que você está falando. Mas olha só, vamos continuar a leitura. Verso 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado
Euroaquilhão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Então eles passam por esse trecho, quando eles chegam num outro trecho, diz que tem um tufão, que ele começa uma tempestade, se chama Euroaquilhão. O que é um Euroaquilhão? Ele é conhecido como os ventos que vêm do leste. E o que é um vento que vem do leste? Nessa região são ventos que produzem grandes ondas. Então o cenário ele muda totalmente. E no decorrer do texto nós vamos vendo que dia após dia eles vão sofrendo, porque a tempestade ela não parou mais. E cada trecho que eles passavam ia ficando cada vez mais perigoso. Diz que as águas elas começam a ficar cada vez mais violentas. Então, uma hora o barco está totalmente agitado, eles começam a pegar as coisas e jogar para fora do barco. Então, eles começam a diminuir a carga para que eles possam tentar salvar as suas vidas. Verso 15. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda. A custo conseguimos recolher o bote. Verso 17. E levando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Verso 18. Açoitados severamente pela tempestade. No dia seguinte já aliviaram o navio, ou seja, eles começaram a jogar todas as coisas fora. Começaram a jogar tudo que era aparente, tudo aquilo que eles consideravam que era a mais. Eles começaram a entrar no desespero. Irmão, esse aqui era só o segundo dia. Era só o segundo dia. Então Paulo, ele está ali, diante dessa situação. No terceiro dia é a mesma coisa, no quarto dia é a mesma coisa. No quinto dia, e começa a passar um dia após o outro, e eles vão continuando perdendo coisas. E eles começam na sua própria sabedoria. Cara, o que a gente pode fazer para se livrar disso? Vamos matar os escravos, vamos jogar os caras. Sei lá, vamos diminuir a quantidade de pessoas aqui. E aí Paulo, ele vai falar com o Senhor. Senhor, e agora? Eu avisei. Então Paulo, ele tem um momento com o Senhor nessa loucura toda. E ele fala, Senhor, eu avisei. E no decorrer do texto diz que o Senhor ele envia um anjo para falar com Paulo. E o anjo ele diz assim para Paulo, Paulo, não se preocupe, vocês vão chegar até lá, porque é da vontade do Senhor que você chegue a Roma. E eu digo mais, todos se salvarão. É engraçado quando nós olhamos para isso daqui. Porque Paulo, ele começa a falar com o Senhor, talvez uma tentativa de acalmar a tempestade. Porque Paulo tinha um exemplo disso. Sempre quando eu olho para esse texto, eu imagino um diálogo de Paulo com Pedro. E Pedro contando o seu testemunho. Olha, Paulo, a gente já passou por isso. Com o próprio Yeshua. E ele deu ordem ao mar e o mar se acalmou. E talvez no meio de tudo isso, Paulo pode ter pensado sobre essa possibilidade. E talvez essa foi a cerne da sua conversa com o Senhor. Senhor, eu avisei e agora eu estou no meio dessa loucura toda. Em outras palavras, conjecturando aqui, Senhor, será que não tem a possibilidade de dar uma acalmada nessa tempestade? Mas diz que a cada dia só piorava. E o que eu entendo com isso, olhando para esse texto? Que se Deus não nos usar para acalmar a tempestade, é porque Deus está usando a tempestade para nos acalmar. Acontece que Paulo, ele começa a ficar agitado com o cenário. A ponto de dizer, Senhor, eu avisei, eu estou no meio dessa loucura aqui. E talvez a cabeça de Paulo pode ter vindo várias coisas. Por exemplo, a vida de Jonas.
Por quê? Porque existem tempestades que o Senhor permite nas nossas vidas para nos colocar de volta no caminho do propósito. E no livro de Jonatas, capítulo 1, Jonas é um profeta que o Senhor ele levanta para ter uma palavra específica para um lugar que se chamava Nínive. E é engraçado que quando nós olhamos para a vida de Jonas, o nome Jonas significa pomba, Iona. E a pomba, ela é o símbolo de uma proposta de paz. E Deus, ele dá uma palavra para Jonas. Jonas, eu vou levantar você e você vai até uma cidade e você vai pregar o arrependimento nessa cidade. Ok, Deus, qual é a cidade? Nínive. Qual era o problema de Nínive? Nínive era uma cidade conhecida pela sua violência. E não era apenas sobre a sua violência, mas era pela forma que elas matavam profetas. Era uma cidade que gostava de matar profetas. Então imagina na cabeça de Jonas, Deus vai me mandar para uma cidade onde eles odeiam profetas e o Senhor vai me mandar na qualidade de profeta? E aí Jonas ele tem uma brilhante ideia. Eu vou fazer o caminho oposto do qual Deus me mandou ir. E diz que ele entra na embarcação e ele começa a navegar para o caminho oposto. E diz que num dado momento da viagem, o que começa a acontecer com o mar? Tempestades. Tempestades. E diz que a tempestade começou a arrebentar o barco ali, batendo de um lado para o outro. E os caras também começou a ficar desesperado e pega coisa, joga coisa para fora do barco. E Jonas está ali, na famosa bola de meia. Ele sabia do que estava acontecendo. Ele sabia o cenário no qual ele tinha colocado os caras. Isso tudo está acontecendo por minha causa. E está ali, passa um tempo, passa dois, os caras estão desesperados, até o ponto disso incomodar Jonas e Jonas falar, olha, eu sei o motivo disso aqui. A culpa é minha. Então pode me lançar no mar, porque eu sou um profeta de Deus, Deus está me mandando para o lugar, e eu estou fazendo a rota oposta do que Deus me mandou ir. Só que os caras ficam com tanto medo e falam, cara, a gente não vai te jogar. Se você é profeta de Deus e o negócio está ruim, imagina quando a gente jogar um profeta de Deus na água. E Jonas, ele fala assim, cara, esse é o único meio. Vocês vão ter que me jogar. E diz que, as escrituras dizem que Jonas, então, ele é lançado ao mar. E as escrituras falam que um grande peixe, ele pega Jonas ali. Se alguém perguntar assim para você, quem foi que morreu baleado na Bíblia? Você pode falar, foi Jonas. Amém? Entendeu? Não, só alguns. Amém, aleluia. Deixa para lá. Só para quebrar aqui. Vocês estão tão sérios, é o frio? Já está apertando, já? Então, diz que um grande peixe, ele pega Jonas. Às vezes, quando nós olhamos para esse cenário, parece que Deus está obrigando Jonas a ir para Nínive. Não é? Sim ou não? Não, Jonas é jogado no mar, Deus manda o peixe e tal, e porque Deus quer que ele vá para Nínive. Eu vou obrigar ele, ele vai, queira ele ou não. Só que eu queria que nós entendêssemos algo a respeito disso. Porque isso está ligado à identidade de Jonas. Jonas significa pomba, aquele que traz um acordo de paz. Então Deus, ele tinha um plano de paz para uma cidade que mata profetas. E é engraçado porque quando nós olhamos para os dias de Yeshua e quando os fariseus pedem um sinal para ele, ok, você diz que você é quem você é, então nos mande um sinal. E Yeshua, ele diz assim, eu vou te dar um sinal, mas vai ser o sinal de Jonas. Há algumas linhas que dizem que o sinal de Jonas foi os 3 dias que ele ficou na barriga do peixe, fazendo uma analogia aos 3 dias que Yeshua ficou até ressuscitar.
Mas vendo para a mensagem que o nome Jonas carregava, nós entendemos algo muito além disso. Eu vim para aqueles que são inimigos do meu Deus. Vocês me pedem um sinal, o sinal que eu vou dar é: eu vou pregar para aqueles que outrora eram inimigos e se tornarão amigos. Eu vim para quebrar os protocolos. Eu não vim com simbologias, eu vim com uma missão e ela é literal. É pregar para aqueles que vocês odeiam, porque Nínive era odiada. Mas nós aprendemos aqui, ouvimos um pouco no imersão, que o jeito de Deus se vingar é totalmente diferente do nosso. Só que o Senhor, Ele precisava ajustar, porque essa tempestade, ela trabalha de duas formas na nossa vida. Primeiro, ela nos coloca no caminho do propósito, só que no segundo, ela nos traz de volta a nossa identidade, porque a nossa identidade está ligada à nossa missão. E Jonas odiava Nínive. Quem odeia não pode profetizar, irmão. Então Deus precisava trabalhar no coração dele. Então ele ficou 3 dias naquele lugar, dentro do peixe. Quando ele decidiu: Senhor, eu me arrependo, faz de mim a sua mensagem. Eu entendi o recado. Presta atenção, Deus não mandou o peixe para matar Jonas. Deus mandou o peixe para livrá-lo da tempestade. Porque existe um princípio sobre isso. Quando nós invocamos o nome do Senhor sobre um lugar, isso é um princípio. E nesse lugar há injustiça. Quando nós chamamos o nome dele, o Senhor vem só com juízo. Porque o que é justiça para Deus? É Ele pegar aquilo que está fora e trazer para o lugar correto. A palavra justiça, tzedaká, tzadik, é você pegar algo que perdeu a rota e colocar ela de volta no caminho certo. Isso é justiça para Deus. É pegar aquilo que está vivendo de modo equivocado, sentindo de modo equivocado, falando, pensando de forma equivocada e traz para o centro da sua vontade. E começa a trabalhar. É isso que o Senhor está fazendo. E é por isso que quando nós olhamos para esse cenário de Jonas, nós entendemos que Deus, Ele permite algumas tempestades das nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós já estamos longe do propósito. Então, são situações, e talvez você já passou por essas situações, que te traz clareza de propósito. Lembra que nós falamos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jonas amava a Deus, mas não amava a missão de Deus. Então, às vezes nós podemos dizer: Senhor, eu te amo, mas será que nós amamos a missão de Deus? E o que é a missão de Deus? Salvar as pessoas. Senhor, eu te amo, me reúno, canto, faço um monte de coisa, tenho minha vida legalzinho, sou bonzinho. Mas será que nós amamos a missão de Deus? Paulo, em Romanos 10, vai dizer: pregamos, mas para quem pregamos? Como a mensagem vai chegar? Vocês têm a mensagem? Tem, mas para quem vocês pregam? Vocês têm o fôlego? Temos o fôlego, mas aonde vocês chegam? Para quem pregaremos? Temos a mensagem, mas para quem pregaremos? O Senhor, Ele faz uma pergunta: vocês têm a mensagem, nós temos a mensagem, para quem estamos pregando? Às vezes Deus nos chamou para pregar em Nínive. É o lugar que você odeia, é a pessoa que você discorda, é a pessoa que nós não perdoamos ainda. Às vezes é para essa pessoa. E às vezes o Senhor nos coloca nessa situação caótica, não é para nos obrigar a chegar nesse lugar, mas é para trazer clareza de propósito. Você está indo numa rota totalmente ao contrário da minha vontade. Porque diz que quando ele chega em Nínive, ele prega o arrependimento. E diz que os caras rasgam as suas vestes e começam a se arrepender. E foi tão louco o que aconteceu lá, que Jonas ficou com raiva de Deus. Porque Jonas queria vingança. Ele prega o arrependimento, a galera aceita, começa a gritar lá: o Senhor está vindo. É como se fosse uma visão escatológica. Porque Nínive, ele enxerga a volta do Senhor e começa a gritar como se o Senhor estivesse vindo para eles. O Senhor está voltando, e começa a se arrepender. E Jonas entra em crise. Pô, Deus, eu sei da mensagem, mas achei que você ia matar eles.
E o Senhor estava ensinando algo, cara, não é na sua ótica, é na minha. Existem mais algumas coisas que você precisa aprender agora, é o pós-missão. Permaneça na minha fé, na minha perspectiva. Talvez Paulo, nesse cenário, pode ter pensado sobre isso. Então, sei lá, talvez eu fiz algo errado e o Senhor fala, não, fica tranquilo. Porque você vai chegar nesse lugar, não é sobre você. Então, Paulo, talvez ele pode ter começado a entender, olha, então essa tempestade, de fato, ela vai me levar ao propósito. E diz que depois do anjo aparecer, ele começa a se acalmar, amém? Por isso que há tempestades que nós vamos mandar parar e ela vai parar, mas às vezes o Senhor vai manter, porque é nós que precisamos parar. Estamos muito agitados, fazendo muitas coisas, perguntando muitas coisas, questionando muitas coisas ao Senhor. E às vezes o Senhor já deu o desenho, já deu a missão, já deu o lugar. Mas nós insistimos em fazer as coisas à nossa própria maneira. Então quero repetir aqui, se Deus não me usar para acalmar a tempestade, então Ele vai usar a tempestade para me acalmar. Amém? Talvez essa não seja uma boa notícia, né? Talvez ouvir esse tipo de palavra fala, poxa, mas é como eu falei para vocês, o evangelho não é romance. O mesmo Deus que salva e que ama é o mesmo Deus que corrige. Aliás, as escrituras dizem que Ele só corrige aquele a quem Ele ama. Correção é o quê? É trazer de volta. E muitas vezes o Senhor nos aperta para nos trazer de volta. E eu penso que Paulo ele começa a trabalhar isso no seu interior. E talvez, eu imagino, que num desses papos com Pedro, e eu queria que a gente lesse esse cenário aqui, Mateus no capítulo 8. Talvez ele lembrou disso. Mateus 8. A partir do verso 23, eu imagino eles conversando e Pedro falando e ele lembrando, sabe, disso. Não sei, eles eram amigos, amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque as minhas tempestades podem servir de testemunho para a sua. Às vezes você está passando algo que alguém já passou. E qual é a importância da unidade? É porque se eu passei, eu tenho cicatrizes que provam que eu sobrevivi. E a minha mensagem para você é, você vai viver também. Sabe por quê? Porque aquilo que está doendo em você, para você é a maior dor do mundo. E ok. Mas se alguém está passando pelo mesmo e venceu, presta atenção, fomos feitos imagem e semelhança. Você também pode vencer. Mas qual o problema? É que muitas vezes nas nossas tempestades nós nos isolamos. Meu irmão, se isolar é morte. Isolamento é morte. Por isso que Yeshua fala, vocês são o meu corpo. Não tem como minha mão hoje acordar na bad vibe e não querer vir comigo para cá. Amém? Eu estou lá deitado, de repente levantei. E aí? Eu não quero ir. Não, você vai ter que ir, pô. Se não for, se você não quiser ir, eu vou ter que te arrancar. Vai doer. E eu preciso de você. E agora, o que a gente faz? Ou você vai comigo ou eu não vou. Bom, a maior parte quer que eu vá. Então você vai ter que ir comigo. Por que eu estou falando isso? Porque quando Yeshua ele fala para o coletivo, ele fala que é o seu corpo. Ele fala sobre o corpo. Então se dói em um, vai doer no outro, irmão. Presta atenção, quando eu bato o meu pé, eu falo, nossa, meu pé está doendo, mas o sinal foi mandado para o meu cérebro, que foi mandado para todas as vias nervosas. E essa interação no meu corpo faz com que todo o meu corpo sinta a dor que está no meu pé.
Pessoas que amputam membros, elas continuam sentindo os membros como se eles estivessem lá. Você sabia disso? Por quê? Porque o cérebro não entende que falta uma parte do corpo. Se Yeshua é a cabeça da igreja, então ele vê todos. Não falta um, irmão. E é a fé que nos mantém unidos. É crer na mesma coisa, participar da mesma coisa. Isso é bom. Por isso que eu penso que Paulo pode ter pensado sobre isso. Quando o irmão Pedrão falou sobre esse acontecimento. Mateus 8, 23, diz assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, o que Yeshua estava fazendo? Imagina isso, irmão. Os caras entram no barco com Yeshua, né? Porque às vezes a gente imagina ele o quê? A gente falou um pouco na imersão, aquele europeu de olhos azuis, cabelos lisos, que anda devagar, fala devagar. Não, Yeshua dormia, sabia? Que Yeshua dormia? Que Yeshua comia, sentia fome, ia no banheiro, você sabia disso? Porque às vezes a gente olha ele como ser, participou do que eu e você participa, e talvez ele estava cansadaço, e estava ali, tô dormindo, roncando lá no fundo do barco. E diz que eles entram no barco. Vamos lá, vamos continuar aqui. Mas os discípulos, o que aconteceu? Vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de... E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande abonança. Então eles se maravilharam, dizendo: quem é este que até os ventos, o mar lhe obedece? Olha que cenário maravilhoso isso. Só que o que a gente aprende com esse cenário aqui? O Senhor estava trabalhando algo no coração dos discípulos. Há tempestade nas nossas vidas que Ele vai estar justamente dessa forma, e é proposital. Sabe por quê? Porque se nós não temos, presta atenção, a tempestade que nós temos autoridade é aquela que não rouba o nosso sono. Amém? A tempestade que nós temos autoridade sobre ela é aquela que não rouba o nosso sono. Então todo mundo ali inquieto, desesperado, acorda Yeshua, o que é, cara? Vai destruir o barco, olha isso. Os ventos do leste estão arrebentando aqui. Yeshua olha para o mar, deixa eu dormir. Se aquieta. Acabou. E olha para eles e fala: homens de pequena fé. Olha o que Yeshua fala: por que vocês não mandaram parar? Entende? Por que vocês não mandaram parar? Por quê? Porque a autoridade sobre a tempestade vocês não têm, porque essa tempestade está tirando o seu sono, não tira o meu. O que ele está trabalhando é porque às vezes a tempestade é interior. A tempestade está aqui dentro, não é coisas externas que estão acontecendo, não é o que você vê que está te afetando, é algo que está dentro de você, algo que está dentro de mim. Essas tempestades interiores, e presta atenção, tempestade interior é você que vai dar um basta nela. O problema é que nós estamos vivendo algumas tempestades que nós não temos coragem de dizer: acabou, é até aqui. E por menos nós desistimos. E por menos nós negociamos. E por menos nós falamos: eu não vou mais. Não vou, para quê? Sendo que é aqui, de dentro para fora. E às vezes nós colocamos para Ele resolver algo que é para mim e você resolver. E sabe o que Ele está fazendo? Desculpa. Mas você precisa aprender que essa tempestade não pode mais tirar o seu sono. Você tem que dizer: chega, acabou. Presta atenção, acabou. Sabe por quê? Porque tem coisas que têm tirado o nosso sono, sim ou não? Tem situações que têm roubado o nosso sono. Tem situações que têm roubado a nossa emoção. Tem situações que têm nos feito cativos.
e nos feito entrar em coisas que o Senhor não nos chamou. E sabe qual é a diretiva de Deus? Aquilo que você entrou, você vai sair. Eu vou te dar sabedoria que vem do alto, para que você possa administrar essa situação, mas é você que vai sair dela. O que eu posso te dar é autoridade sobre essa situação, mas é você que vai resolver. Sabe por quê, irmão? Porque senão nós sempre vamos ter aquele relacionamento mimado com Deus. Sempre aquela coisa, olha, eu entrei nisso por conta do meu ventre, por conta do meu desejo, deu ruim e agora eu quero que Deus resolva. Senhor, resolve para mim. E o Senhor fala, mas eu não posso ser injusto. Eu te dei uma vida, eu te dei inteligência e eu te dei sabedoria. Você pegou tudo isso e você entrou nessa situação. Eu não posso negar o que eu te dei para te tirar daquilo que você mesmo entrou. Mas eu tenho algo para te dar. Graça, espírito de fortaleza, emuná. Eu vou te dar força para que você possa sair disso. Eu estarei com você, mas não farei nada por você. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo de você um filho maduro. Entendeu? O que está rolando ali? Paulo pode ter pensado nisso, mas também pensado, o Senhor está fazendo de mim um filho maduro. Meu irmão, quando nós olhamos para o currículo de Paulo, e é engraçado porque a gente vê, sabe, muita teologia triunfalista a respeito de coisas que Paulo disse que não tem nada a ver com a forma que Paulo andava. Que vocês vão viver o reino e serão em tempo integral bem-sucedidos. Quem disse isso? A Bíblia não promete essas coisas. A Bíblia diz que nós seremos favorecidos na medida que obedecemos. E às vezes seremos sim favorecidos com um recurso. Mas Deus vai te dar sabedoria para administrar. Porque Deus não vai fazer de mim, de você, represa, mas vai fazer de você rio. E é por isso que você tem recurso, e é por isso que você prospera, porque você não pega tudo para você. Porque a represa, ela não só prende água, ela prende lixo. Ela prende entulho, ela prende tudo que não presta. E quando o Senhor fala que está fazendo de nós rio, ele flui, amém? O rio, ele flui, ele flui. Eu quero profetizar isso sobre vocês vão fluir, vão fluir. Vão fluir nos seus relacionamentos, vão fluir nas suas finanças. Os recursos que o Senhor vai colocar nas suas mãos, vai fluir para lugares, para pessoas. Vai fluir para essa casa sacerdotal, você vai se tornar fonte na vida de outras pessoas. Eu profetizo isso sobre a sua vida, eu profetizo. Que as tempestades que nós temos passado não vai fazer de nós represas, mas vai fazer de nós rio. Rio que flui, rio que chega mais longe, rio que tem velocidade. Rio que aonde chega gera vida. Por isso que Davi fala que nós somos como árvores plantadas no ribeiro. É ali na beira dos rios que fluem. Dos rios que alimentam a terra, dos rios que nutrem a terra, dá saúde para ela. E diz que essas árvores são diferentes das outras, porque elas crescem muito mais, porque elas frutificam muito mais. Mas nós precisamos entender qual tempestade tem nos parado. Qual é a tempestade que tem nos parado? E é por isso que no início eu comecei falando sobre isso. O peso dessa palavra que Yeshua, ele falou com seus discípulos. Quando o Filho do Homem vier, porventura, encontrará fé na terra? E quando nós olhamos para esse cenário de Paulo, tudo que ele tem é a fé no que o anjo disse, cara. Porque o anjo falou, vocês vão chegar lá. Mas o cenário era totalmente o contrário. O cenário não estava nada favorecido. Nada favorável. Nada favorável. Só que mesmo na tempestade, o Senhor vai trazer descanso. Por que eu digo isso? Porque quando nós olhamos para a vida de Noé, e Noé, a palavra Noa significa descanso. E Noé começa a construir algo
E todo mundo dá risada dele, porque ele está construindo algo e todo mundo está falando, o que é que você está fazendo? Cara, vai chover e vai ter uma tempestade aqui nessa terra. E a galera não sabia nem o que era chuva. Nós, muitas vezes, somos piada por aquilo que Deus nos colocou para desenvolver, porque o mundo não conhece, porque o mundo não pode ver. Só que a gente pode ser piada até o dia que a porta da arca se fechar. E diz que quem vai fechar essa porta é o próprio Deus. E Mateus 24 diz que Yeshua vai vir nesses dias, em dias de Noé. O que nós entendemos por esses dias? Nós vamos estar construindo algo que o mundo não está entendendo. Nós estamos vivendo de uma maneira que o mundo não entende. Nós estamos edificando algo que pode fazer de nós uma piada para o mundo. Mas olha aqui para mim, um dia o próprio Deus vai fechar a porta da arca. Aleluia. O Filho do Homem vai chegar. Diz que quando o Filho do Homem chegar, sabe o que vai acontecer? A piada vai acabar. Amém. A piada vai acabar. Aqueles que são chamados, vocês são loucos. Vocês ficam falando de coisas. Que Jesus é esse que diz que vai vir? Olha quanto tempo já passou, ele não chegou ainda. Vocês são loucos, crente, santificando, perdendo o melhor todo dia. Eu tenho dinheiro, eu posso ter quem eu quero, eu posso ter prazer, eu posso ter as coisas. Vocês ficam aí se abstendo de um monte de coisa, abrindo mão de um monte de coisa, se reunindo, cantando coisa, ouvindo coisas sobre fé, coisa que ninguém consegue ver, coisa que está tão relativizada que a gente nem sabe se é real. Sério que vocês vão viver isso do que a vida que nós estamos vivendo? Sabe o que Yeshua disse? Que nesses dias muitos estariam vivendo as suas próprias vidas. E aqueles que não estão vivendo as suas próprias vidas, estão se tornando uma piada para a sua geração. Mas eu digo para você, hoje pode ser a piada, mas amanhã serão aqueles. Serão aqueles. Quem serão esses? Serão aqueles que têm os olhos que verão. Serão aqueles que vai ter a boca que vai falar. Serão aqueles que vai manifestar sinais. Serão aqueles que vai cooperar com o Filho na sua volta. Serão aqueles que vai habitar com Ele. Serão aqueles que vai contemplar face a face o Filho do Homem. Esses serão, por isso que Paulo fala, bem-aventurado aqueles que amam o dia do retorno do Senhor. Paulo disse isso, Paulo que vivia em constante crise. Por isso que se nós olharmos para o currículo de Paulo, você quer ver um pouco o currículo de Paulo? Abre em 2 Coríntios capítulo 11. Vamos dar uma olhada aqui no currículo de Paulo, só para você entender uma coisa. 2 Coríntios 11. Às vezes nós estamos reclamando da nossa vida, sabe? E às vezes o que tem nos motivado é uma insatisfação. E meu irmão, posso dizer uma coisa para você? A falta de fé gera insatisfação. E a insatisfação, cara, quando ela entra na nossa vida, ela é complicada. Porque nada mais te preenche. Uma pessoa insatisfeita, ela vê maldade em tudo. Uma pessoa insatisfeita, nada é bom para ela, nada é o suficiente. E ela começa a tropeçar na sua fé porque ela começa a esfriar. Porque para responder essa insatisfação, ela começa a relativizar todas as coisas. Ela quer o sentido, a explicação de tudo. Olha aqui para mim, nem tudo se explica. Porque quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vamos entender que nem tudo se explica. Como é que Paulo teve uma vida que ele diz que foi uma vida de glória, abundância no Senhor, com esse currículo que a gente vai ver agora? 2 Coríntios 11. Amém? Vamos até o verso 24 aqui. Olha só.
5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Isso daqui era uma forma de punição. O que é 40 açoites menos um? Em outras palavras, era 39 açoites, porque se ele recebesse os 40, ele não poderia nunca mais ser chicoteado. Então, Paulo ele foi sentenciado ao longo da sua jornada a isso por 5 vezes, tomar 39 chibatadas. Meu irmão, não é chibatada com cinto que a gente apanhava da nossa mãe, não. A chibata, ela arrancava pedaços das costas, a perfurar todas as dermes da pele até chegar nos ossos. Paulo passou por isso 5 vezes. Amém? Estamos juntos? Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio 3 vezes. A gente está vendo uma delas. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, com fome e com sede, em jejuns, muitas vezes, com frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todos os meus irmãos. Olha o que Paulo está dizendo, eu passei coisas muito ruins, muito ruins, mas sabe o que me preocupa? É se os meus irmãos estão vivendo o pleno evangelho. Sabe o que traz peso sobre mim? É se o meu irmão está compartilhando da mesma fé que está me levando a naufragar e não desistir, ser açoitado e não desistir, passar frio e não desistir, passar medo e não desistir, ser preso e não desistir. Sabe por que nós estamos aqui gastando a nossa vida? Porque nós amamos vocês. E hoje eu estava falando isso com o Senhor, sabe por quê? Porque quem não ama não pode profetizar. E o que me dói é que muitos estão profetizando em nome de um outro Jesus. Sabe por quê? Porque o retorno é o dinheiro. Porque o retorno é construir as suas próprias coisas e não edificar Cristo nas pessoas. Por isso nós nos comprometemos com o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho, ele vai custar a nossa reputação. O verdadeiro evangelho custa a minha e a sua reputação. Você está disposto? Você está aqui? Porque às vezes a gente quer seguir na política da boa vizinhança. Você não quer ser a piada do seu trabalho. Então você é aquele crente 007. Ninguém sabe que você é crente. Às vezes nós falamos mais porcaria do que os caras do nosso trampo. Não, porque eu estou sendo descolado. Que tal a gente virar a piada dessa geração? Que tal a gente ter coragem de dizer que nós temos uma confissão de fé, e muitas vezes essa confissão de fé vai me levar para a cruz? Porque é a partir dela que nós nascemos de novo, sabia? É a partir da cruz que nós nascemos de novo. Há uma mensagem, mas há quem pregue. Há um evangelho, mas há quem pregue. Há um envio, mas há quem pode ser enviado. E é por isso que quando nós passamos por essas tempestades, nós começamos a questionar. Não questione, seja modelado por ela. Aprenda qual é. Será que o que eu estou passando é porque o Senhor está me alinhando ao propósito? Será que aquilo que eu estou passando é porque é interior e eu preciso me aquietar e aprender a ouvir a voz? Será que eu estou me preparando para algo que o Senhor vai enviar e o que faz de mim uma piada essa geração? Talvez esse não é o tipo de evangelho que a gente quer ouvir. Talvez o que a gente quer ouvir é que o Senhor vai te dar. E às vezes toda movimentação de fé que a gente tem é em troca de algo que a gente precisa. O Senhor sabe que você precisa. Deus sabe que você precisa. Deus não é um peixe com memória curta, que você joga a isca, ele come, se você jogar de volta e jogar, ele vai morder de novo. Vai se furar, vai ser fisgado. Sabe por quê? Porque a sua perspectiva é o seu próprio ventre, vive para comer. Deus não tem esse tipo de mentalidade. Deus não tem problema de memória, irmão. Ele sabe do que eu e você precisa. Ele sabe.
Só que Ele quer fazer com que nós estejamos prontos para receber, porque senão, quando chegar na minha e na sua mão, sabe o que vai acontecer? Vamos perdê-lo. E às vezes Deus, por misericórdia, te dá aquilo que Ele não queria te dar, correndo o risco de te perder, porque a gente fica como uma criança, chorando, chorando e querendo, querendo. Então Ele fala, por amor a você eu vou te dar, mesmo sabendo que eu vou te perder. E por misericórdia a você, quando você estiver numa tempestade, que você se lembre de mim, porque eu vou até você. Porque eu vou até você. Mas, meu irmão, nós não precisamos chegar no pior cenário da nossa vida para dizer, Senhor, eis-me aqui agora. Precisamos disso? O problema é que a gente insiste em chegar nesse cenário. Todas as vezes a gente é impulsionado a tomar decisões que parece que aquela famosa frase, se não vem pelo amor, vem pelo quê? Vem pela dor, ó, já todo mundo sabe. Isso não é bíblico, irmão. Porque Deus não é carrasco. Yeshua foi pela dor, para que nós não precisássemos passar por esse caminho. Porque diz que Ele tomou sobre si as nossas. E por que nós insistimos passar por esse caminho? Porque nos falta fé. Porque a fé que dizemos ter não nos transforma a ponto de recebermos dele a fé que vem dele. Por isso que o nosso pedido é, Senhor, que venha a sua fé. Paulo, ele diz em Romanos capítulo 5, um processo sobre o desenvolvimento da nossa fé. Romanos 5, estou quase acabando, amém? Amém? Posso ir mais um pouco? Só mais sim ou não? Amém. Vocês estão tão quietinhos. É o frio? Amém. Romanos 5. A partir do verso 1. Vamos ler? Diz assim, ó. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha isso. A raiz dessa palavra tribulação é arar a terra. Tribulação é quando você pega o instrumento e você rasga a terra para jogar a semente. Lembra quando nós falamos sobre a semente e o coração? Então, qual é a forma de Deus trabalhar no nosso coração? Tribulação. Porque diz que o semeador saiu a semear. E quando ele jogou a terra num lugar que não era tribulado, a semente não entrou. Porque a terra não havia sido rasgada. Paulo está falando e usando no grego exatamente essa palavra, sobre tribulação. Rasgar a terra. Senhor, rasga minha terra. Rasga minha terra. Rasga o meu coração. Nós cantamos isso aqui. Meu irmão, às vezes a gente canta o que não sabe e se compromete por meio do que canta. Agora eu fiquei com medo, não vou cantar nada. Irmão, nós estamos aqui em fé dizendo, Senhor, até que o Senhor venha. Fere meu coração, ferir, rasga. Até que o Senhor venha. É isso mesmo. Rasga meu coração, porque ele é duro. Faz como o Senhor disse, lá em Ezequiel, vou trocar o seu coração de pedra por um de carne. E quando eu fizer isso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou liberar o meu espírito. Porque se Deus ele não muda o estado do nosso coração, Ele não pode liberar o seu espírito. Sabe por quê? Porque Deus não faz nada por passe de mágica, tudo é um processo. E Paulo ele está falando exatamente sobre esse processo. E não somente isso, mas também nos gloriamos das nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz, primeiro estágio, perseverança, resiliência, capacidade de aguentar, capacidade de continuar andando.
Então, quando a tribulação vem, a tempestade vem, não é para te parar, continue andando. Não é para te assustar. Não é para transformar um leão num gatinho, é o contrário, é para transformar aqueles gatinhos mimados em verdadeiros leões. Você está aqui? Você está aqui? Eu não vou parar. Eu não vou desistir. O casco aqui é duro. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu vou continuar. Perseverança. E a perseverança, ela vai gerar experiência. Experiência é diferente de conhecimento. Às vezes falamos de muitas coisas e não experimentamos nenhuma delas. Em Atos, no capítulo 1, diz, escreve acerca das coisas que Yeshua fez e ensinou. Ele ensinava por meio daquilo que fazia, por meio da experiência. Então, quando nós perseveramos nesses cenários, nós passamos a ser experimentados por Deus. Começamos a ter experiência, porque eu posso ler várias coisas e dizer, olha, Deus faz isso, faz isso, faz isso. E o Senhor olhar para mim, tá, mas você não deixa eu fazer isso, isso e isso na sua vida que você está falando. Então você tem o conhecimento, mas você não tem a experiência. Bem-vindo à tempestade, irmão. Bem-vindo à tempestade. E a experiência gera o quê? Esperança. O que nós lemos em Hebreus capítulo 11? A fé é esperança daquilo que eu não vejo, mas eu sei que está. Então essa vida experimentada em Deus vai te desenvolver esperança, que é algo maior sobre fé. Vai gerar a fé. Estamos juntos? Ora, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então são processos que nós passamos, que o Senhor vai desenvolvendo a nossa fé na fé dEle. Então a nossa oração é, Senhor, eu quero a sua fé. Ainda que me custe, Senhor. Ainda que me custe sono, ainda que me custe recurso, ainda que me custe reputação, eu quero a sua fé. Eu quero a sua fé, Senhor. Feche os seus olhos por um instante. O que você pode falar para o Senhor agora nesse momento? Você, com as suas palavras são sementes. Eu queria desafiar você a erguer as suas vozes diante do Senhor agora. Com as suas vozes altas diante do Senhor, falar, Senhor, desenvolve em mim a sua fé. Senhor, eis-me aqui. Desenvolve em mim a sua fé, Senhor. Porque a minha fé é o que me trouxe aqui. A minha fé me trouxe até aqui. Mas eu quero a sua fé para continuar caminhando. Eu quero a sua fé para continuar perseverando, Senhor. Eu quero a sua fé para que eu tenha experiência. Eu quero a sua fé para que eu passe a andar por esperança e não sobre o meu próprio conselho. Não através, procurando evidências. Não, eu quero andar por esperança. Senhor, me dá a sua fé. Dai-nos a sua fé, Senhor, nós precisamos dela, Pai. Porque a tua palavra diz que a tribulação, ela chega até essa esperança, e a esperança, ela não decepciona. Ela não decepciona porque ela faz de nós morada do seu Espírito. Porque ela faz de nós morada do teu Espírito, e nós estamos na estação do Espírito. Nós estamos na estação do Espírito Santo de Deus. Que é o selo, que é o envio, que é aquele que nos convence, que é aquele que nos preenche, que é aquele que nos impulsiona, que é aquele que nos faz passar por esses cenários. Porque diz que essas tempestades destruíram completamente o navio. E diz que o Senhor os levou através do mar até o lugar que eles tinham que chegar. E no final do capítulo diz que todos sobreviveram porque o Senhor cumpriu a sua palavra.
Então Deus não livrou Paulo nos moldes de Paulo. Tudo foi destruído, mas Paulo chegou aonde ele tinha que chegar, porque o Senhor estava com ele. Você precisa chegar aonde o Senhor já te vê, aonde o Senhor já te espera, mas é com Ele. E não importa o meio. O problema é que nós nos preocupamos com o meio. Nós nos preocupamos com a forma que nós vamos chegar nesse lugar, meu irmão. E nós queremos dar opções para Deus, dizendo: Deus, olha, poderia ser dessa forma. Deus, poderia ser assim. O Senhor está falando: a missão é minha. A missão é minha, vai ser do meu jeito. Na minha missão é os meus moldes. Na minha vontade são os meus parâmetros. O que você precisa fazer é enxergar na minha perspectiva. Porque o meu jugo, a minha forma de ver as coisas é suave. E o meu fardo é leve. Não vai ter peso, porque eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos. Eu queria convidar a equipe de louvor para cá. Eu queria que você se colocasse de pé e erguesse suas mãos mais alto que você pode. Nós queríamos ministrar algo sobre a sua vida. Oh Senhor, Tu és bom em todo tempo, Senhor. Espírito Santo, começa a convencer, Senhor. Faz em nós, Senhor. Opera, Senhor, em nós. Senhor, essa fé, este nível de fé, Senhor, uma fé que não desiste, mas que continua. Nós não queremos ser, Senhor, como Yeshua disse, como crianças que não entendem, porque são crianças que choram com músicas alegres, e são crianças que dançam com músicas tristes. E Yeshua está denunciando uma geração que não entende a voz, porque está vivendo segundo os seus próprios moldes. Chore candaramasso, recandaramasse. Oh, recandaramasso. Xere candaramasse. Desenvolve em nós, Senhor. Meu irmão, eu quero dizer para você que para aquilo que o Senhor quer fazer na sua casa, na sua família, você vai precisar de fé. Você vai precisar de fé. Para aquilo que o Senhor está dizendo que nós vamos viver como comunidade, nós vamos precisar de fé. Nós vamos precisar de muita fé. E é por isso que o Senhor tem falado sobre isso. É por isso que o Senhor tem mexido com as nossas estruturas. Nós vamos precisar de fé. E eu quero ministrar algo sobre a vida de vocês, Mateus no capítulo 14. Chore candaramasso, recandeliasse. Chore candaramasso, recandeliasse. Chore candaramasse. Mateus capítulo 14, no verso 22 diz que logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, pela tempestade, porque o vento era contrário. Porém, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que lhe respondeu Pedro, e esse é o desafio para mim e para você. E respondeu Pedro: se és tu mesmo, mande eu vir ter com você. E Yeshua olhou bem para ele, olha aqui para mim. E Yeshua olhou bem para ele e disse: venha.
venha, venha. Presta atenção nesse princípio. Pedro, ele coloca os seus pés, presta atenção. Pedro, ele coloca os seus pés sobre as águas e começa a caminhar. Só que diz que ele olha para os ventos que vinha do leste, para as grandes ondas, para a tempestade. E diz que ele começou a temer. O cenário se tornou maior do que o vem. E diz que ele começou a se afundar. Mas às vezes nós olhamos para Pedro e falamos: ei, homem de pequena fé. Mas sabe qual é o desafio para mim e para você? Pedro teve fé, a sua fé, a fé de Pedro. Mas e aqueles que ficaram no barco? E quem ficou lá atrás? E quem não teve coragem? E quem só ficou olhando para Pedro? Pedro teve a sua fé para pisar, mas ele recebeu a fé de Yeshua quando ele disse: vem. E tomou pela mão. Você não vai afundar. Você não vai afundar. Sabe por quê? Porque Mateus capítulo 7 diz que quando vocês creem em mim, a sua casa ela é firmada sobre a rocha. E pode vir a tempestade, pode vir as enchentes, mas ela vai permanecer de pé. Ela não vai cair. E eu quero fazer um convite para você, Pedro, que está aqui, vir aqui à frente. Porque nós como igreja, nós queremos orar por vocês. Se vocês quiserem tirar as cadeiras aí, eu quero desafiar a você. Eu desafio a você a dar esse passo de fé. Senhor, nós queremos andar sobre as águas. Nós queremos aprender a confiar no Senhor. E nós vamos orar por vocês. Nós vamos cantar uma canção e essa canção é a nossa oração. Enquanto nós ministramos a canção, comece a orar para o Senhor. Comece a orar ao Senhor.